Se você não me conhece, eu sou o Alexandre, figurinha repetida e carimbada aqui dos vídeos e podcast da Aiko. E claro, hoje eu trouxe um co-host para participar comigo e fazer parte desse programa. Não levante a mão para mim, que eu estou vendo o que você está fazendo, apesar de olhar para a câmera. Gabriel, o que você veio fazer aqui hoje? Bom, boa tarde a todos. Hoje vim aqui fazer uma surpresa aí. Sempre fiquei atrás das câmeras aí, mas hoje, como temos um convidado super especial aqui, eu vou te ajudar nessa tarefa. Então você resolveu se amostrar, é isso? Um pouquinho, né? A borboleta saiu do casulo. De vez em quando é bom. E o nosso convidado, ele, que já foi chefe do chefe, que já foi o boss da cozinha, que fazia uma marinada apenas com ostras e água do mar. Ele, aquele que cozinha pedra e deixa mole. Aquele inominável na cozinha. Aquele do qual você nunca vai provar mais os pratos. Aquele que trabalhou em restaurantes de Paris e serviu em hamburguerias de esquinas de São Paulo. Eu estou falando do Rafael. Rafael, quem é você? Boa tarde, meu nome é Rafael Zacarias. Eu hoje sou analista de cibersegurança da Aiko, mas, como a Ana já disse, fui chefe de cozinha na França e já fui chapeiro em São Paulo. Muito bom, excelente. Gabriel, qual é a ideia desse podcast? Cara, o que te motivou a largar a gastronomia e vir pra tecnologia, esse mundo louco? Veio cozinhar beat? Como é que é essa história aí? Conta pra gente. Bom, a gastronomia sempre foi um sonho pra mim. Eu acho que foi a forma de expressão que eu mais me encontrei pra mostrar realmente quem eu era, pra mostrar realmente o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de realmente de ser, né? E acho que além de comida, a gastronomia dá essa abertura de você ver desde o início o produto chegando na sua cozinha, você preparando ele, colocando o seu amor naquele prato e instantaneamente ver a reação do cliente, ver se ele gostou ou não, o que você pode mudar, o que você pode melhorar. E uma das coisas que mais me chamou a atenção também é a adrenalina, porque muita gente vê de fora e assiste programas, MasterChef, assiste séries e tudo, e acha que gastronomia é cozinhar, e acaba sendo muito mais do que isso. Bom, largar É um termo muito forte. é um termo muito forte. Eu queria buscar outros caminhos além da cozinha para me satisfazer pessoalmente, profissionalmente. Eu acho que a tecnologia veio, principalmente na cibersegurança, que também tem um quê ali de adrenalina, de uma ideia revolucionária, digamos assim. E, cara, é difícil dizer o porquê que eu mudei, mas eu acho que foi exatamente por isso. Foi para buscar novos ambientes, buscar novas ideias e quem sabe um dia voltar para a cozinha, aliar o meu conhecimento em TI, talvez nem parar de trabalhar com TI. Quem sabe o que Eu acho que a gente já pode montar um novo modelo de negócio, Gabriel. Cozinhando hacker. Cara, já ia agregar muito no nosso negócio, né? A gente tá sempre procurando, né, trabalhar com essa defesa. Então, a gente faz de certa forma, né, cozinhar os hackers. Nada melhor do que um MasterChef pra ajudar a gente aí. Mas, cara, nisso daí, você falou que queria mudar e tal. Hoje você acha que foi atendida essa sua expectativa de mudar, você tá gostando? Porque, vamos lá, tecnologia não é uma área tão simples assim, né? E acredito eu que é bem diferente da cozinha, assim. Tanto como ambiente, até a Alexandre falou de cozinhar pra ficar teclando o dia inteiro. Você acha que hoje, assim, essa mudança te fez bem? É mais ou menos você sente que tá no caminho que você tava procurando? Ah, sim. Está me atendendo, né? Eu tô
eu ainda tô no início dessa carreira, ainda tenho um caminho longo pela frente para trilhar, para evoluir. Eu fiquei quase 8 anos na cozinha, então a adaptação é devagar, mas vai vindo. Tá vendo, pessoal? Você tá aí do outro lado, insatisfeito com o seu trabalho. Você não cansa mais, não gosta mais de ficar atendendo as pessoas porque você faz aquele prato lindo e maravilhoso e vem o Alexandre comer aquela comida gostosa e come, em vez de comer ali com um talher, ele come com a mão, ele come com o pé. Ah, mano, ninguém tira o pé pra comer, né? Mas enfim, nunca é tempo, nunca é tarde pra mudar. O Rafa tomou uma decisão radical, se mudou ali totalmente o paradigma da vida dele. Ele saiu da cozinha para a cibersegurança. E aí a pergunta que eu queria te fazer, Rafa, olha só. Para você, a mudança foi difícil ou foi fácil? Foi uma mudança fácil para uma decisão difícil. Sabe as palavras. Eu tenho uma paixão enorme pela cozinha. Eu não me vejo fora dela. Tem quase 10 anos aí que eu cozinho todos os dias. E muito bem. Dias. Pelo menos. E muito bem. Obrigado. Mas tem uma questão também que a cozinha, pelo menos na minha vida, quando eu entrei nela, eu não tinha tanto... Eu não era casado, eu não tinha filhos para criar, digamos assim. E é uma vida difícil, ela é muito satisfatória, ela me trouxe e me traz todos os dias muita felicidade. Mas tem aquela questão, você tá trabalhando enquanto os outros estão se divertindo. Sim. O seu fim de semana é no trabalho, seus feriados se misturam nos dias comuns. E eu acho que o TI me trouxe, digamos que um conforto pessoal maior do que eu tinha na cozinha. Hoje eu tenho tempo para cuidar da minha saúde, que era uma coisa que já estava indo pro ralo, digamos assim. É difícil porque você fica 14 horas de pé, correndo de um lado pro outro. Cortando os dedos. Você se corta, gente gritando com você gritando com todo mundo. Cadê o prato da mesa dele? Não é uma vida fácil, é uma vida que precisa ter bastante sangue nos olhos para seguir. Eu queria deixar um recado para as outras empresas aí que às vezes tem medo de contratar alguém que está em troca de carreira, no meio da carreira trocando para um outro grupo e tal. Gente, nós tivemos vários benefícios em contratar o Rafael. Primeiro, trouxemos um analista de cibersegurança para o nosso time. Sim. Segundo, trouxemos um cozinheiro para o nosso time. Quantas refeições ele já trouxe para cá, Gabriel? Nossa, já perdi a conta. E olha só que o bicho cozinha, olha... Se ele fizer sopa de pedra, tomarei com prazer. Nossa, e não vou nem reclamar. Inclusive, quiser trazer. Pedra. Olha só, já que você ama a cozinha, não tire a cozinha de você. Traga a cozinha para a cibersegurança. E como é que você mudou? Aliás, não como você mudou, mas como você ingressou na carreira de fato de TI. O que você procurou fazer? Quando você falou assim, olha, vou mudar. Vou sair da cozinha e vou para a área de tecnologia, especificamente segurança da informação. O que você fez logo em seguida? Essa mudança, ela não foi instantânea. Eu já tinha uma outra formação antes na área de engenharia civil, mas a tecnologia, ela é uma coisa que todo dia está mudando. Assim, uma cozinha, ela não é estática. Todo dia você tem uma coisa nova, todo dia você tem um ataque novo, todo dia você tem uma ferramenta, uma tecnologia nova. E isso me chamou muita atenção, afinal a tecnologia é o futuro, segurança a gente sempre vai precisar e sempre vai estar aumentando, né? Porque assim como as ferramentas de segurança mesmo vão evoluindo, os usuários mal intencionados também vão diversificando o cardápio deles, também vão evoluindo na questão dos ataques em si, né?
Pra mim, quanto mais online as coisas ficam, mais aguçado nessa questão das pessoas quererem descobrir o que o outro tá fazendo, o que o outro tem, talvez roubar alguma coisa, ou realmente só quebrar o que a outra pessoa tem. Tem gente que tem louco pra tudo, né? Tem gente que tem prazer em falar assim, vou derrubar o servidor do carinha lá. Por quê? Porque eu quero derrubar. Porque eu gosto de fazer isso. Tem gente que é bem... Mas você reparou, Gabriel? Ele falou que foi formado em construção civil, foi pra cozinha e hoje tá em cyber. É um profissional versátil. É o polivalente, né? Como todo mundo diz. Polivalente porque briga com mais de um ao mesmo tempo? Não, é um dos nomes que se dá, né? As pessoas que fazem mais de uma função. Que arrumam funções e executam elas. Você consegue então fazer uma casinha de biscoito e colocar um mouse lá dentro? Ou é muita loucura da minha cabeça? Consigo, lógico. Mas Pra essa engenharia a gente aprende a montar e desmontar. É estranho, né? Quando as pessoas falam, tipo, você fala, trabalhei já cozinha. Eu achei estranho, né? Quando você ingressou aqui na área. Não, o cara era chefe de cozinha e tal. Agora eu nem sabia que você também tinha feito engenharia. É bem estranho, né? Porque eu também fiz RH e, tipo, hoje trabalho com tecnologia. 2 formações, tipo, completamente diferentes. Mas... Eu achei que você tinha feito RH, Gabriel, pra poder criar depois um sistema pra demitir as pessoas. Não, Não? esse aí é o cara do financeiro. Rafa, tipo, assim, dessa sua escolha, né? Tecnologia, a gente sabe, né, que é uma área bem extensa aí, diversos setores. Teve alguma coisa específica para você escolher justamente segurança, cibersegurança, assim? Porque, por exemplo, você podia ter se tornado programador ou um cara de dados, por exemplo. Teve alguma coisa, assim, que você... não, segurança mais interessante, assim, ou... Cara, dentro da tecnologia, eu acho que segurança foi a minha primeira escolha. Segurança? Segurança, eu queria ser hacker. Eu via os filmes, eu curtia muito o que eles faziam, Né? e dá uma aguçada, né, quando você vê o cara chega lá, hackeia a NASA, e destrói as coisas e pede o bandido de fazer. Isso, eu acho que isso me incentivou bastante, sempre foi uma área que me interessou muito. Realmente, dentro da tecnologia, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu me vejo, eu posso dizer, me especializando na segurança, mas sem deixar de estudar as outras vertentes, a programação, rede, Sim. ou qualquer coisa do tipo, análise de dados, que isso eu acho que tudo no final se conecta. Segurança também engloba tudo, você sempre tem que ter um ponto ali para deixar tudo no lugar. Isso que você falou foi bem interessante no final, né? Que a gente conversou com o Hacker Ético, que a gente recebeu no episódio passado. Se você não escutou, escute ou assista também. Ele falou justamente isso, né? O foco dele não é programação, mas ele falou que programação é um pilar muito grande. Porque, igual você falou, justamente está tudo bem conectado. Então você tem que aprender a fazer automações. Não só para ser um profissional diferenciado, mas para te abrir novos horizontes, né? Foi um ponto que o Alexandre tocou bastante junto com ele. Então, eu sei pouca coisa de programação também. Como você é novo na área também, quiser alguma ajuda, também sigo à disposição. Mas, Gabriel, a programação não é só copiar e colar o código? Cara. O pessoal fala hoje em dia? O meu teclado ali só tem a tecla Ctrl, C e D, cara. Não preciso mais. Olha só, para você que está aí ouvindo a gente, né? Se você for para esta área, saiba que existem mais de 400 linguagens de programação. Facilmente a gente chega nesse número. E pensa que se você gastasse pelo menos 10 horas para estudar cada uma delas, você gastaria 4.000 horas e só saberia o básico de cada uma delas. Então é uma área bem grande. Se você ouvir alguém falando que a programação é só copiar e colar, essa pessoa não sabe o que está dizendo, tá? E sim, Rafa, eu também, quando assisti o Mr. Robots, eu falei, cara, não muda agora, cara. Nem é vamos dizer, uma coisa tão velha assim. Eu trabalho com tecnologia há algum tempo, mas de fato na área de cibersegurança e etc. Foi só nos últimos 3 anos que eu comecei a me dedicar mais a isso, né? Eu acho uma área fantástica, né?
Eu também trabalhei em cozinha, olha só, eu acho que É verdade, você trabalhou com cozinha. eu acho que as pessoas que trabalham em cozinha, na verdade, querem ser hackers e não estão sabendo. Né? Pré-requisito pra entrar na Aí área. tem que para entrar na Icon, trabalhar a parte de segurança, é ter trabalhado na cozinha. Porque se aguenta a pressão da cozinha todo dia, para trabalhar na Cyber vai ser facinho. Brincadeira, pessoal. Brincadeiras. Mas trabalhar na cozinha também caso na programação, que é o meu caso, também é seguir ali processo. Porque da mesma forma que você tem que seguir ali a lógica da programação, por exemplo, para fazer uma função, por exemplo, você tem que colocar passo por passo, fazer que aquilo aconteça, exatamente como uma receita de bolo, por exemplo, seguir receitas, que eu acho que era mais ou menos o seu caso. Então, acho que nessa... Não sei, né? Posso estar errado, mas acho que nesse conceito, que é até a próxima pergunta que eu vou fazer para você, mas acho que nesse conceito você pode ter encontrado com facilidade de você seguir algo que já tá ali explícito, sabe? Eu preciso seguir isso para ter esse resultado final. Mais ou menos o que funciona ali na programação, né? A gastronomia, ela, além... Eu acho que gastronomia, no geral, cozinhar é 10%. O resto você aprende a ter disciplina, você aprende a seguir comandos e você aprende a pensar num todo, né? Você precisa ter um objetivo muito claro para você traçar aquela rota sem erros, para você ter um caminho ali para seguir, não se perder. E isso realmente foi um ponto muito importante da gastronomia para mim, porque eu realmente aprendi a estudar as coisas, a pensar no resultado antes de começar realmente a dar o primeiro passo. E eu vejo na segurança, na programação, em praticamente todas as áreas, isso é uma característica que realmente faz a diferença. Rafa, me fala aí de uma dificuldade que você teve quando você entrou no mundo de segurança da informação. Vai falar que não teve nenhuma? Todas. Cara... Ah, entendi. São várias. Deixa eu escolher uma. Cita, sei lá, que teve mais dor, assim, que você achou que, putz, essa aqui foi difícil. Eu pensei em talvez desistir, ou essa aqui foi... Quando eu passei ela, eu falei, putz, top demais. Cara, desistir nunca. Eu realmente não... Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero seguir até o final, eu quero sentir que eu realmente evoluí naquilo. Por mais que eu fique um tempo e depois repense, eu quero ter a satisfação de falar, não, eu cheguei aonde eu queria chegar. Mas eu acho que a dificuldade maior é a rotina, que é totalmente diferente. Aqui é uma rotina mental, você precisa estar sempre estudando, você precisa estar sempre de cara nos livros, se atualizando, tudo. E na cozinha é uma coisa mais instintiva. Você tem aquilo, você tem o padrão, digamos assim, mas na hora, por mais que seja a mesma receita, os mesmos ingredientes, até o mesmo cliente, nunca vai ser a mesma coisa. E eu acho que na cozinha é isso que te torna um diferencial, né? Um chefe, assim, diferencial, né? Sim. Ter esse... Igual você falou, você tem a receita, mas você tem números. Porque o petit gâteau é o bolinho com sorvete, né? Você tem várias formas de fazer um bolinho com sorvete. Um petit gâteau paraguaio, eu já comi em alguns lugares, que o bolinho não tem nem aquele recheio de chocolate. Nossa, era assim, um negócio horroroso. Nem sorvete era bom, cara. Olha que parada. Nem sorvete, tem que ser um sorvete ruim mesmo. E já comi petit gâteau, você fala, nossa, esse aqui é maravilhoso. Tipo, tem aquela caldinha que chega, derrete, quando pega no sorvete, derrete. Até aquela... Então, vai muito do feeling, né? Eu acho que isso que você tá falando é muito importante para qualquer área. Mas de fato, na área da tecnologia, a gente precisa dedicar um pouco mais mentalmente do que fisicamente, né? Você falou lá no começo que ficava horas e horas em pé quando trabalhava em cozinha, então o esforço, a dedicação física era muito maior. E depois que você aprendeu a fazer uma receita de petit gâteau, só vai errar se você estiver desconcentrado. Senão, você vai sempre acertar. Claro, nem todos são iguais, vai ter um que ficar um pouquinho melhor, né? Vai depender do cliente também. Mas aqui o esforço mental é maior. A gente aprendemos agora a fazer, sei lá, a fazer um backdoor.
Aí você vai e descobre que já tinha 10 prontos que você podia ter usado. Pô, aí você fala, pô, como eu sou burro, né? Aí você fala assim, não, agora eu vou aprender a usar esses 10. Aí, não, mas agora não é mais backdoor que tá na moda. Agora tá na moda usar, sei lá, Metaexploit, qualquer outra coisa. E o que você tá estudando já tá parecendo que é do passado, só que saiu 5 meses atrás, tá ligado? Então a gente tem que se dedicar muito a estudar. E o que você usou para estudar, Rafa? Você foi fazer uma faculdade, um curso? Como é que você falou assim, meu, agora eu preciso estudar esse negócio, como é que eu vou desenrolar isso? Todos os assuntos meus, assim, que eu comecei a estudar, eu comecei por conta. Eu sempre... Autodidata. Não chega a ser autodidata, mas eu acho que é um pouco pela ansiedade de saber realmente se é aquilo que eu quero seguir. Então, eu fui buscar, logicamente, a faculdade, os meios tradicionais, que eu acho que é muito importante, por mais que hoje em dia não seja uma força tão grande na questão do mercado. Eu acho que é importante você ter o básico, a teoria e principalmente o professor ali, alguém para te dar um toque se você está indo para o caminho certo, tirar uma dúvida, alguma coisa assim. E a partir daí eu fui buscar realmente o que o mercado estava pedindo, o que eu precisava para me inserir agora aqui da cibersegurança com uma base, com a segurança para eu entrar numa entrevista e saber o que falar, saber o que eu tô fazendo. Então eu fui buscar plataformas de CTF, eu fui buscar inúmeros vídeos no YouTube. E nessa sua procura de estudar e tal, de mudança, você falou, decidi por inúmeras razões. E no mercado, como é que foi que você começou a mandar currículo e você não tinha experiência? A experiência que você tinha era um mercado totalmente diferente. Como é que foi quando você ia nas entrevistas? Fala, eu só sei cozinhar, não sei nada, mas quero me inserir nesse mercado, quero criar experiência. Como é que foi as empresas você sentia? Tinha um retorno bom ou tinha muito aquela negação, assim? Demorou muito, você passou por muitas entrevistas? Um processo bem extenso, na verdade, entre eu realmente começar a me dedicar 100%, tomar o meu tempo a estudar cibersegurança até conseguir o meu primeiro sim. Devem ter sido aí longos 10 meses de estudo, todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, às vezes virava a noite estudando, milhares de currículos sendo entregues, mas deu certo. Aí abriu a porta, acreditaram que eu tinha o potencial, E ainda acreditamos. Não deixa a peteca cair. Esse tempo todo, tipo de 10 meses, você ficou parado, desempregado, ou ainda você estava fazendo alguns trabalhos? Continuava na cozinha, Continuava. trabalhando minhas 10, 12 anos na cozinha, chegava em casa, ligava o computador, ia programar, ficava meia hora programando, ficava meia hora estudando alguma outra coisa, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, ou ia demorar muito mais tempo para eu conseguir o meu primeiro sim, ou eu realmente ia me frustrar em algum momento e ia acabar desistindo da ideia. Eu acho que foi até interessante isso, até uma pergunta para o Alexandre. Acho que ele participou de algumas etapas do seu processo seletivo, mas saber de você, Alexandre, o que te motivou assim, ou que você viu assim de interessante no Rafael, porque ao meu ver é uma pessoa bem esforçada, sabe? Para mim não é fácil você estar num outro país, vir para o Brasil, entrar no mercado de tecnologia, assim, sem saber nada, igual o Rafael falou. Então, eu queria saber, tipo, do Alexandre, você como faz parte, né, da estrutura Icon, queria saber de você, assim, mais ou menos, o que te motivou a dizer um sim para ele, assim, o que você viu de diferente nele, assim. Cara, quando eu vi no currículo lá, chefe na França, eu falei, baguete. Comida de graça. Comida de graça, fala francês, então... francês é diferencial. Quem fala francês no Brasil? Quase ninguém. Quase. Não pega uma roupa que fala francês, tá tudo certo.
Brincadeira. Se não ficar na cibersegurança, fica ali. Vou colocar na Copa aí. Vou colocar na Copa. Agora as migrações tá affecting IoT. Então, olha só. Na verdade, na Icon a gente tem um processo seletivo um pouco diferenciado, vamos colocar assim. Que eu acho que daqui pra frente vai ser o que vocês vão começar a ver como notícia ou como, né, um approach, né? Olha, mude a forma como você contrata. Por quê? A maior parte do pessoal fala assim, legal, você vai pra uma entrevista lá, você tem experiência? Tenho. Quanto tempo? 6 meses. Então não tem experiência. Ou você fala assim, não tive experiência nenhuma, mas estou disposto a trabalhar. Não, mas não tem experiência, então não serve. Mas não olha a pessoa. Porque no final do dia, isso aqui, o que estamos fazendo aqui, é feito por pessoas. Sim. Então, não interessa se a pessoa é super, hiper, mega gabaritada ou não. Se ela não tiver a fim de fazer, ela simplesmente não vai fazer, não haverá resultado. Mas você tem muito mais resultado de uma pessoa que está predisposta do que uma pessoa que é super qualificada. Eu vou te dar um exemplo simples. Aí você pega um chefe, ou você é Luiz Atala, você é o quê? Tem um chefe de cozinha. É Luiz Atala? Alex Atala. Desculpa, Alex Atala. Se você estiver ouvindo esse podcast, foi sem querer. Imagina que ele é chefe. Aí ele vai lá, faz o arroz e queima o arroz. Certo? Pode acontecer. E eu acho que deve acontecer com mais frequência do que a gente imagina. Né? Porque o cara fez todo dia e deve estar cansado de fazer arroz. Agora você pega uma pessoa que acabou de aprender a fazer arroz hoje. Você acha que ela vai errar quantos arroz daqui pra frente? Quase nenhum. Porque ela vai se dedicar em fazer aquilo, fazer bem. Porque ela tá com a approach certa para aquilo. Então acho que as empresas, quando elas vão contratar, elas olham muito o currículo. O currículo é importante, ele chama atenção, a formação que você faz. Mas esquecem que existe uma pessoa ali que tem todo um comportamento, uma skill que não tá no currículo. Então, o que chamou a atenção no Rafael foi 2 itens, né? O primeiro item era ele ter se dedicado, de ter conseguido chegar em 1% no TryHackMe nesses 10 meses. Para quem não sabe, o TryHackMe é uma plataforma de Capture the Flag. O meu ranking lá é 8%, do Rafael 1%, olha essa diferença. Então, imagina, o cara que trabalha na cozinha, se dedica a estudar a cibersegurança e consegue passar por vários Capture the Flags para ter uma pontuação tão boa, no mínimo é dedicado. Então, o que eu pensei foi, olha só, preciso de alguém que me ajude com um braço para fazer a pesquisa aqui da Icon sobre cibersegurança e que entenda os nossos produtos, né? Eu preciso de alguém que queira estudar. Eu preciso de alguém que tenha um approach de se dedicar. Quando eu vi o Rafael falar que ele trabalhava em cozinha e estava se dedicando em cibersegurança e tinha uma pontuação muito boa para TryHackMe, eu falei, no mínimo esse cara é dedicado. Porque sem dedicação não chegaria nesse 1%. Então, o que me chamou a atenção no Rafael foi a dedicação. É um cara dedicado. E o que eu preciso na minha equipe? Um cara dedicado. Que estude as soluções, que procure soluções para mim. Porque, tecnicamente, eu sou o gestor do Rafael. Tecnicamente. Fora isso, nós somos amigos. A questão é que, assim, eu preciso de pessoas para me ajudar. Certo? Então, eu vou procurar aquilo que falta na minha equipe que eu não tenho e que tem alguém que faça isso muito bem feito. É o ponto principal. Então, eu precisava de alguém que estivesse disposto a estudar e aprender essas ferramentas e colocar aí isso para funcionar junto, dentro do contexto de cibersegurança. Então, tinha que ser uma pessoa que entendesse cibersegurança, entendesse contexto, entendesse ali os termos e etc., as técnicas e etc., mas que também tivesse essa disposição de estudar. Às vezes eu pego um cara muito gabaritado, aí ele não quer aprender uma ferramenta nova. Entendeu? Já tá gabaritado. Exato. Então, assim, foi o que me chamou a atenção quando a gente decidiu contratar o Rafael, né? A gente faz, tipo, como se fosse uma votação, né? Vamos contratar esse cara? Vamos. Então, vamos fazer uma votação aqui e se for uma votação unânime, a gente contrata. Se não for unânime, a gente faz uma segunda rodada para ver se alguém quer mudar o voto, por exemplo. E a partir daí a gente contrata, né? Mas, como eu disse, foi uma contratação muito feliz. Tá indo muito bem. De vez em quando traz um pão para nós. Que é o que importa, né? No final do dia, foi para isso mesmo que nós contratou. Mas esse cyber fazer pão para nós. E tá indo muito bem. Então, por enquanto, tá tudo funcionando bem. E a gente tá investindo aí no nosso pessoal para conseguir qualificar mais as pessoas. Porque a gente acredita nesse segundo modelo. Então, tipo assim, às vezes as pessoas precisam de uma oportunidade. Mas uma oportunidade sem a oportunidade de fato, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você contratar um cara para ser subchefe, ou para ser chefe de cozinha, ou auxiliar de cozinha, e não dar um mínimo pro cara trabalhar. Só de deixar o cara lá. Não adianta.
E você fala com propriedade, né? Já trabalhou com Já cozinha. trabalhei em cozinha, então, exato. Então, o cara não vai aprender quase nada. Ele vai falar assim, nossa, tá um ano na cozinha, você vai fazer um molho de tomate. Mas você deixou ele fazer um molho? Você mostrou para ele como é o processo de fazer um molho? É isso que eu quero dizer. Então, às vezes, as empresas precisam dar uma chance para as pessoas e dar uma chance real. Ou seja, uma chance com oportunidades. Porque uma chance sem oportunidades, tecnicamente, não é uma chance. É só uma porta travada que está semi-aberta ali, que você só vai conseguir se você arrombar ela de fato, derrubar ela por abaixo. Então, foi por isso. Aí até pergunta que eu faço para o Rafael. Rafael, o que você achou da Icon, né? Foi o seu primeiro emprego na área de tecnologia? E você achou muito diferente? Achou muito legal? Você não precisa rasgar seda, não. Pode falar a verdade aqui. Tá chato trazer pão toda semana. Não, isso eu trago com muito prazer. Foi o meu primeiro emprego na tecnologia. Foi o meu primeiro emprego na área de cibersegurança e eu acho que foi uma contratação muito feliz para mim também. Exatamente por esse pensamento da empresa querer não só um funcionário, mas querer também alguém que esteja disposto a usar as ferramentas que vocês proporcionam. É muito difícil você ver alguma empresa que esteja realmente querendo investir, principalmente em educação, que eu acho que é uma área que acaba sendo vista como uma obrigação da pessoa que está entrando e não tanto um trabalho em conjunto entre as duas partes. E realmente a EcoDAO deu uma oportunidade não só de eu aprender novas ferramentas, aprender o mercado em si, mas deu a oportunidade de eu sempre estar me atualizando, investindo em cursos, investindo em grupos de estudo entre nós mesmos. Eu acho que essa foi a surpresa mais feliz que eu tive até o momento. Espero que venham muitas mais. E aí a gente vai trazendo pão pra começar, né? Meu, mas é sério, assim, cozinha muito bem, cara. Ela chegou a trazer pão pra gente, que é mais lasanha. Aquela lasanha, cara, fenomenal, cara. É uma pergunta, tipo, no ambiente, algo mais físico, assim, toda aquela, claro, né, tem toda a parte psicológica, mas de ambiente, do dia a dia, da cozinha pra TI, você vê alguma semelhança? Ou algo até que, tipo, alguma lição que você aprendeu, você tá na cozinha, que você ainda leva, principalmente hoje na carreira que você tá construindo em tecnologia? Semelhanças tem várias. Eu acho que é mais a questão mental mesmo, saber separar o seu tempo para, além de você se dedicar ao trabalho, ter uma qualidade de vida também. Uhum. E é a dedicação, é você ter esse olhar de paixão pelo que você faz, esse interesse de sempre querer melhorar. E na cozinha eu aprendi muito isso. Você nunca pode ficar parado tanto no corpo quanto na mente, porque sempre tem espaço para ficar melhor, sempre tem espaço para consertar ou para mudar alguma coisa para que não só o resultado daquele produto seja melhor, mas o resultado como equipe mesmo, né? A cozinha, ela não funciona com uma pessoa só. A pessoa que tá na pia lavando o prato, ela é tão importante quanto o chefe de cozinha que tá lá colocando as folhinhas por cima para mandar pro salão. Sem um desses extremos, sem um auxiliar, sem o seu chefe, as coisas não funcionam. Uhum. E na tecnologia é a mesma coisa. Se você tem um cara que é bom em banco de dados, se você tem um cara que é bom em programação, mas você não tem um cara que é bom em gestão, esses dois pontos não vão se interligar, não vão funcionar. Uhum. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, é o trabalho em equipe e ver a dedicação de todo mundo para um objetivo só. Certo. Dentro, agora acho que é mais
passo ali já inserido, né, nesse mundo de tecnologia, imagina o cenário, você já tá trabalhando aqui com a gente na Icon, já tá fazendo seus testes, teve alguma experiência que você teve já inserido, né, nesse mercado, que você viu e falou, não, é isso aqui que eu quero. Foi uma escolha certa, foi uma escolha acertada, assim. Você viu algo que você descobriu, ou algum teste de invasão que você tenha feito, ou teve algo que você falou, não, é isso aqui, eu tenho que continuar. Mais ou menos quando o programador compila o código pela primeira vez e não dá erro. Funcionou. É isso mesmo que eu quero fazer. Teve alguma coisa assim que você falou, não, é isso aqui. Cara, na verdade, na minha visão, na verdade, não foi uma coisa que deu certo ainda. Estou trabalhando nisso, mas é uma coisa que tá me dando uma dor de cabeça muito boa, que é o tal do Deep Instinct. Ele me deu um objetivo maior para seguir aí, e acho que a minha dedicação hoje em dia é melhorar a ponto de mandar um e-mail para eles e falar, ó, precisa melhorar isso daqui. A gente conseguiu transpassar a sua segurança. Cara, não... Só pra vocês terem ideia, pra vocês saberem do que a gente tá falando, nós temos uma ferramenta de proteção para endpoints. E a gente já tentou quebrar ela algumas vezes, né? E, cara, não encontramos ainda uma maneira. Estamos procurando ainda, né, Rafa? Mas testamos ali algumas técnicas, algumas coisas ali, e todas elas ela bloqueou. Aí até ia falar pra gente fazer um teste novo. Falei, cara, chega não, fala meio rápido, vamos fazer um teste novo. A gente cria uma máquina, instala um software vulnerável na máquina e tenta fazer uma chamada reversa pelo exploit para entrar na máquina e ver se isso libera. Sabe? Então, é um software instalado, instalei um reprodutor de áudio na máquina. Ele tem uma vulnerabilidade e já tem um exploit pronto para explorar essa vulnerabilidade. Será que isso o Deep vai pegar? Aí eu fiquei com essa dúvida. Assim, do meu ponto de vista, eu acho que ele vai pegar porque ele vai identificar que aquele executável está sendo usado de maneira estranha. Só para dar um exemplo para vocês. Esse utilitário vai ter que fazer uma chamada remota para um dispositivo. Acho que na hora que tentar fazer essa chamada remota, ele vai bloquear porque ele pega comportamento. Mas a teoria é só um X. Não posso ver vezes, mas a gente vai atrás. A gente testa muitas coisas aqui na Hype. Às vezes é meio chato fazer isso, né? Confesso. Mas às vezes é super divertido, né? Porque a gente cria objetivos e desafios. Ou será que a gente vai chegar ao ponto de conseguir quebrar o Deep? Vai passar a segurança dos caras? Acho que a gente fez com uma ferramenta nossa que a gente conseguiu fazer um ataque. E a ferramenta pegou como... Era brute force, eu acho, né? E a gente estava fazendo bloodhound. Isso mesmo. E aí a gente falou, vai passando. Aí depois a gente descobriu que não, na verdade não, tinha uma configuração extra para fazer. Mas no padrão, passou. Passou. Então o Rafael hoje ele é nosso quebra-coisas. Tá aqui para trazer comida e quebrar coisas. O que você acha disso, Rafa? A gente fica quebrando coisas. Na cozinha você quebrava? Eu fiz engenharia exatamente para isso, para entender como é que funciona a parte que destruir. Você quebrava muita coisa na cozinha? Que? Você quer missão de ver alta? Tá, se for de pergunta, a gente não responde. Mesmo que os empregadores aquela louça que sumiu. Já cortei muito dedo, já queimei muito braço. Quebrar coisa... acontece, né? Acontece, né? Faz parte É difícil. Aqui tá liberado pra quebrar ferramentas, aplicações, né? Tudo. Isso aí é o cara do marketing falando, eu não sei de nada. Aí é bom pra gente, ó. Conseguimos bloquear aqui, porque se a gente consegue quebrar, a gente consegue proteger, certo? Uma das formas de você fazer uma boa defesa é treinar um bom ataque. Exatamente. Das O ferramentas, ataque funciona, você consegue criar uma contramedida. das ferramentas que a Icon tem aqui de cibersegurança, o Deep Instinct é a sua preferida? É que você tem foco hoje, né? É a que mais me dá uma pulga na orelha ali. Mas eu acredito que as ferramentas que tem uma resposta ali em tempo real, né? O Deep Instinct, o Stealth Defend, essas ferramentas que você vê acontecendo realmente, não só cria uma política para bloquear e tudo mais, não que isso não seja legal de ver funcionando, né? Um dos pontos da pergunta passada que eu ia falar era exatamente sobre isso,
que é conseguir entender como é que aquilo funciona e mostrar para o seu cliente, mostrar para o usuário final que, ó, tá aqui, se você quer realmente que o seu ambiente funcione certo, que o seu ambiente esteja seguro, siga esses passos que a gente está te passando, a gente testou isso funciona. Eu acho que o Jeep, ele tem uma coisa um pouquinho mais mágica do que as outras, porque as outras ferramentas você precisa instalar e configurar. O Jeep, teoricamente, ele tem uma configuração também, mas na máquina do cara, onde ele vai ficar, é só instalar. Não precisa fazer mais nada, ele vai sozinho parar um monte de coisa lá, vai bloquear um monte de coisa. Eu fiquei com um ódio mortal dele quando ele bloqueou o Valorant. Pô, meu joguinho, velho, eu não poder dar tiro, porque o Jeep bloqueou o tirinho. Aí tive que ir lá, criar uma política não, né? Criar uma exceção pro executável do jogo e só pro comportamento de pua, que é potencialmente indesejado. Então, assim, mesmo você como o Jeep é esperto, né? Ele sabe que aquele editável pode rodar, mas se tiver um comportamento de ransomware, um comportamento de exploit, por exemplo, ele bloqueia. Mesmo que tenha uma política de liberação, porque foi liberado para a pua e não para um comportamento. Explica pra gente, Alexandre, até pra galera que tá ouvindo, como é que mais ou menos funciona o Deep Stint, só pra gente... Bom, o Deep Stint, ele eu colocaria ele como a próxima geração de XDR, né, o XDR, como o pessoal chama, porque ele é um Endpoint Protection, né, ele faz a parte ali de proteger o Endpoint mesmo. Só que a grande sacada dele é que ele é a única ferramenta para esse tipo de proteção que usa como base o que tem de melhor na inteligência artificial, que é o Deep Learning. Então, ele é uma ferramenta que ele consegue aprender o que é um vetor de ataque, que é uma ameaça, sem interação de um ser humano, sem ninguém colocar a mão nele, e ele consegue fazer essas análises depois sozinho. Quando você instala um agente, é como se você tivesse colocado um brain, um cérebro ali na sua máquina, que sabe o que é indesejado. Pra vocês terem uma ideia, eu e o Rafa me fez um teste bem simples, né? Vamos rodar aqui um PowerShell. Beleza, eu vou rodar um PowerShell. Legal. Agora vamos rodar o PowerShell para fazer uma coisa maliciosa. E falou, não. Mas eu posso rodar PowerShell. Mas para isso aqui não. Isso aqui é comportamento malicioso. Então ele é uma ferramenta bem interessante. Tanto é que uma das coisas que a gente fez aqui com o Rafa, né, quando ele chegou, foi assim: Rafa, a gente vai te dar uma máquina aí, vai instalar um softwarezinho aí para você, e você pode quebrar a máquina. Vai lá e faz o que você quiser. O que aconteceu, Rafa? Não aconteceu nada, exatamente. Não consegui fazer praticamente nada ali. Porque uma das coisas que a gente bloqueou quando a gente deu uma máquina pro Rafa foi o PowerShell. E assim, muito do que o cara faz na máquina, quando não tem um software X ou Y, ele vai dar um PowerShell. Você vai dar um PowerShell para fazer escalação, você vai dar um PowerShell para ganhar acesso, para modificar alguma coisa. Às vezes, para instalar ou baixar alguma coisa, você roda um PowerShell. Se a gente tira o PowerShell da máquina, o cara ele fica meio manco, né? O hacker fica meio manco, porque ele não tem como dar comando. Mesmo se ele conseguir acessar a máquina remotamente, o que ele pode fazer nela? Nada, porque do outro lado ele só tem um shell, ele só tem comandos para rodar. Se a máquina não roda PowerShell, o que ele executa na máquina? Nada. Eu já fiz o teste, sabendo que ia dar meio ruim pro Rafa, mas foi só pra falar assim, olha, tá vendo? Esse tipo de ferramenta que a gente tem. Só pra sentir... Depois ele falou, essa ferramenta aqui é legal, hein? Conseguiu capturar um dia, vou capturar daqui. Então a gente tem esse approach, a gente gosta de fazer desafio e tal. Recentemente a gente participou de um desafio hacker, né? Foi o primeiro que a gente participou, tanto eu quanto o Rafa, quanto a nossa equipe, né? A gente fez o Capture the Flag do Hack the Box, não foi, Rafa? E a gente participou lá, teve 8.000 equipes lá, a gente ficou no número de 1.700 e alguma coisa. Não achei ruim, né? Assim, podia ter sido melhor. Podia, todos, até o pudim que já tá bom pode ficar melhor ainda. Mas a gente conseguiu uma pontuação ok, a gente achou que é bem pior, né, Rafa? Com certeza. Não, para uma primeira tentativa, eu achei que a gente estourou. A nossa expectativa lá embaixo, né? Vamos pegar 2 bandeiras e tá bom aqui. Então a gente tem essa coisa de fazer meio que desafio aqui na Icon, né? E o Rafa, ele tem aceitado bem os desafios e tal, tem executado bem. Às vezes a gente recebe desafio por parte do cliente, né? Porque a gente entende como desafio ali a necessidade do cliente. E às vezes a gente coloca os nossos desafios para treinar mesmo a equipe, para a gente ficar bom. Porque a gente acredita que só treinando é que vai ficar bom. Então
gente até conseguiu aí uma verba pro Rafa poder fazer uns cursinhos diferenciados. Então vai ficar cada vez melhor. Ele falou que o sonho dele é hackear a NASA. NASA, ele já falou que não larga o osso. Então tome cuidado. 2050 tá aí. E aí, Rafa, você pretende continuar na área até onde der? Ou em algum momento você fala assim, não, talvez eu volte aqui para o restaurante e tal? Eu pensei em voltar até pra França, trabalhar com tecnologia também. Pra dar certeza, assim, eu acho que é um pouco cedo, mas eu tô empolgado com o caminho que eu tô trilhando, eu tô feliz com o resultado que eu tô vendo, com a evolução que eu tô tendo. No momento eu não penso em mudar de vida, não. Eu acho que é uma área que eu ainda tenho muito para cavar, eu tenho muita coisa para aprender e meu objetivo tá grande, eu vou seguir ele até quando der. Essa mudança pra sua companheira, ela aceitou de boa, assim? Como é que foi? Foi tranquilo? Foi muito bom, porque antes eu passava quase o dia inteiro, praticamente, né? O dia inteiro fora. E a gente realmente não tinha muito tempo de lazer. Né? Final de semana eu tava trabalhando, durante a semana que eram as minhas folgas, ela tava trabalhando. Às vezes casava uma folguinha aqui, tirava uns 10 dias de férias e tal. Mas realmente essa mudança na questão, na nossa questão pessoal mesmo, em casa, de poder me dedicar Melhorou pra como todo, né? gente, eu acho que foi extremamente feliz. Bacana. Isso daí foi 100%. Eu quero fazer uma pergunta off-topic aqui. Off-topic. Pergunta que não tá no roteiro, chama assim. Ó o roteiro. É só pra saber se você tem a mesma vontade que eu. Quando a gente vai a algum lugar, quando a gente começa a estudar, se usa informação e tal, toda vez que eu vou em algum lugar e eu vejo um Wi-Fi aberto, aquele que não dá vontade de fazer merda. Do shopping. Tipo do shopping. Em shopping. Isso acontece com você também? Você fica reparando essas coisas depois que a gente passou a estudar? Felizmente a gente tem uma Ética. ética moral aí, né? Mas Droga. dá vontade. Mas é curiosidade, né? É para de querer saber o que tem ali. Vou conectar nesse Wi-Fi, vou ficar só capturando um pacote pra ver o que esse povo tá fazendo. Só por curiosidade. Só por curiosidade. O que você faz? Tá ligado? A música do Skank, sabe o que é? O que você faz quando ninguém te vê fazendo... É Capital? Você é o- Você vem tomando muito de música, gente. Eu devo lá fazer assim, né? O que você faz quando conecta no Wi-Fi aberto? O que você acessa? Eu quero saber. Tem esse ponto é bem interessante também, que a cozinha e a segurança casam muito bem, que é a responsabilidade. Na cozinha você tá lidando com vidas, você tá lidando com a saúde das pessoas, e querendo ou não, na segurança você também tá lidando com a saúde física ali daquele ambiente que tá usando aquela tecnologia, que tá usando aquela Wi-Fi. É muito importante as pessoas terem essa consciência de que a internet em si é muito frágil. É muito fácil para alguém que tem o conhecimento de entrar da sua caixinha ali, que até então você achava que era certinho. Que é fechado. Mas eu acho que a segurança lida com vidas também, porque eu li agora uma matéria ali triste, né? De que o hospital da USP sofreu um ataque e que a pessoa tava pedindo resgate, né? Sei lá, eu acho muito ruim, né? Isso, essa imagem. Tem até alguns grupos de hacker que tem lá uma ética do tipo, não, a gente não ataca o hospital, não sei o quê. Ok, dos males o menor colocar assim. Mas, pô, eu acho muita sacanagem você fazer ataque em um hospital. Eu acho que se eu encontrasse uma porta aberta no hospital, eu ia falar, gente, vou fechar aqui se ninguém vê. Ou no mínimo eu vou mandar um e-mail anônimo dizendo, tá vulnerável, né? Fecha esse negócio aí. Porque eu acho muita sacanagem quando alguém usa esse poder, né? Querendo ou não, é um poder, para benefício próprio ou para atingir as outras pessoas. Né? Tem que ver também se eles têm os projetos de outbound, né, que fala que eles têm um setor, né,
dedicado para receber relatórios de falhas que hackers até ficam fazendo, recebi tal falha e detectei tal falha e tô reportando para vocês arrumarem, né? Mas Bug bounty, tem poucas empresas que fazem. As grandes costumam fazer bastante, porque é core, né, vital para elas. Por exemplo, num competitivo de Valorant ou CS, vamos colocar assim, elas têm prêmios de milhares de dólares, centenas de milhares de dólares. Então, se alguém se aproveita de um bug ali ou algo parecido para desvantagens, é ruim. Então, às vezes, compensa muito você fazer um programa de bug bounty para oferecer para as pessoas, né, bug bounty. essa opção. Tem um caso até curioso, eu não sei se é lenda, tá? Mas não sei se é verdade também, mas eu vou contar do jeito que me contaram, que algum tempo atrás um hacker brasileiro, ele entrou num sistema de uma empresa de telefonia, não vou citar o nome aqui só para, né, não causar mal aí, e ele entrou no sistema lá tal, e ele viu que tinha uma brecha, né? Mandou e-mail pro cara e falou, olha, tem uma brecha aí no teu sistema. Essa empresa não tem, até então não tinha bug bounty, não tinha nenhum lugar para você reportar. Então ele mandou um e-mail, o chefe mandou um e-mail para ti falando, ó, tem um problema aqui. Aí ele falou que ninguém respondeu, tal, aí, vou insistir porque, né, é uma falha grave e tal. Se não me engano, ele conseguia acesso pelo lado de fora como se fosse um atendente de dentro da telefônica. E ele tinha poderes ali como o pessoal de back-office. Então ele tinha poderes de mudar contas, de conceder desconto. Era um setor específico ali que mexia com esse tipo de coisa. Ele falou que tentou 2 vezes. Na terceira vez o pessoal meio que mandou ele se lascar. Respondeu pra ele, esse meio rude. Sim. Aí ele foi e fez besteira, ou algo assim. Ele entrou lá, mexeu nas coisas e tal. Depois descobriram, né, que havia sido ele foi preso por um tempo por conta disso. E é pra você ver, às vezes a pessoa não quer fazer a maldade. Só que ela tá no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Sim. E ela acaba fazendo essa maldade. Mas vai muito de encontro com o que ela falou. A gente tem responsabilidade, tem que ter uma responsabilidade. Porque no final do dia são pessoas, ativos, são dados, né? Imagina que vai ter o celular hoje e fica irrecuperável. Todas as fotos, todos os aplicativos, tudo que você usou ali, morre ali. Sim, não é uma perda tão significativa, perdendo membro da família, mas é uma perda significativa do ponto de vista para você conseguir se realocar com tudo aquilo que você tinha e que agora você não tem mais. As empresas também têm que se ajudar, né? Porque muitas delas, até o Alexandre pode dizer melhor que eu, né? Que analisa o mercado um pouco melhor dessa forma, que às vezes elas se recuam ou até não querem mesmo investir em segurança porque julgam não ser necessário, né? Então falar, meu sistema aqui é ok, Não deu problema até hoje? não tem problema até hoje, não precisa investir. Então acontece o que você falou, o rapaz estava reportando, eu já vi muitos casos parecidos com isso, até o próprio do Gabriel Pato, que foi assim que ele começou a carreira, inclusive, reportando, a empresa não queria saber, até o dia que ela sofreu o ataque. Investigaram para ver se foi ele, porque ele não sabia da falha, né, até então. Não foi ele que fez, mas a partir desse dia em diante, a tal empresa específica começou a investir em segurança, né. Então, acredito, né, o Alexandre pode dizer melhor, que esse cenário pode estar mudando, mas eu acho que está mudando a passos bem lentos, né, as empresas começarem a investir em segurança, que é o que a Icon hoje tenta trazer, né, essa cultura de segurança, mas acho que as empresas ainda têm uma certa resistência ali. Eu acho que pro mercado brasileiro como um todo, do meu ponto de vista, falta maturidade. Sim. As pessoas não entendem o risco, né, que o Rafa estava falando. A pessoa não entende que é fácil as entradas do produto dela. Então ela não mede esse risco. Quando o risco não é medido, ele simplesmente não existe. Acredita, tá tudo bem, até não estar tudo Só tô doente se eu for o manager. Não. Então, acho que falta um pouco de maturidade. A gente melhorou bastante, né? Esse negócio de trabalhar remoto, a pandemia deu uma acelerada nisso, né? Muito pessoal foi pro cloud, começou a ter problema de segurança, viu que era necessário fazer vamos dizer, uma varredura, um investimento na área, né? Eu costumo dizer que, assim, na área de TI, você vai ter 3 caminhos que são fáceis de você escolher. Por que fáceis de você escolher? São caminhos que, do meu ponto de vista, são perenes. Sempre vai ter. O primeiro é o caminho do dado. Quem trabalha com dados. De qualquer tipo de coisa. Big Data, Data Lake, análise de dados, qualquer coisa envolvendo dados. Por quê? Se você parar para pensar, qual é o negócio do Google? Dados. Então, é só uma das maiores empresas, se não for a maior. Então, é dados. É o que ela faz. O Teva só existe por conta de dados, né? Se não me engano, talvez seja a maior empresa agora. Sim.
se você olhar para o outro lado, né, se existe dado, existe alguém que precisa trabalhar esses dados, ou trabalhar com esses dados. Então, o cara que desenvolve ou que trabalha com infraestrutura, que são duas coisas que são necessárias para isso, né? A gente tem até o DevOps, que é quando você mistura infraestrutura e código, e essa área também acho que vai se dar bem, porque se tem dado, vai ter alguém para processar esses dados ou para utilizar esses dados. Então, o DevOps faz total sentido, ou desenvolvimento ou infraestrutura. E o terceiro é o pilar onde a gente está, né? Por isso que eu, né, acredito na Icon e estamos aqui, que é o pilar da segurança. Então, se você tem dados e tem uma infraestrutura para processar esses dados, você precisa de alguém para fazer a segurança desses dados. Então, acho que segurança vai ser perene e vai continuar sendo aí por muito tempo uma área em que o pessoal vai ficar cada vez mais maduro e que vai crescer cada vez mais até se tornar um ativo, uma commodity, né? Todo mundo tem. Vai ter o básico. Antigamente ninguém tinha antivírus. Agora não. Todo mundo no mínimo tem que ter antivírus. Agora todo mundo no mínimo tem que ter um firewall. E assim, sucessivamente. Mudando da água pro vinho, você tinha... hoje acredito que você trabalha mais com Linux, né? Acredito que seja melhor. Você já teve alguma dificuldade, assim, para fazer essa migração? Se você sempre utilizou mais o Windows ou bem tranquilo? O Linux é uma história antiga, na verdade. Eu sempre gostei do conceito por trás do open source. O Windows, claro, né, faz parte da vida de qualquer um que usa um computador, mas é a liberdade que você tem para fazer o que você quiser naquele sistema. Sim. E isso sempre me chamou a atenção. O Linux foi, assim, junto com o Windows, claro que não na mesma intensidade, o meu sistema operacional de uso do dia a dia. E agora, com a cibersegurança, eu sou praticamente obrigado a saber, né? Então foi um estudo que veio a passos largos e depois realmente se intensificou. E agora, praticamente 90% do meu tempo é o Linux que eu uso. É no Bash. É do Bash. E você tem algum recado para dar pra galera que também utiliza não só na gastronomia, mas também quer mudar para alguma outra área? Você tem algum recado para algo que te motivou na época? Um recado que você queira deixar para essa galera? Eu acho que a única coisa que eu tenho certeza que eu posso acrescentar é: não é tarde para você seguir o que você acha que é bom para você. Bom, se você quer fazer uma coisa, você tem um ponto de dúvida se aquilo tá certo, se é o caminho realmente, ou você tá com medo, né, de sair da sua zona de conforto para fazer uma coisa diferente, faça. Porque pode ser uma surpresa muito grande, positivamente falando, e o máximo que pode acontecer é você ver que realmente aquilo não é para você, isso daí não é o fim do mundo. As coisas continuam, você precisa continuar fazendo o que você tá fazendo. E é isso, cara. Desistir na Arriscar. Desistir não existe essa questão de desistir. Você só vê que aquilo não é pra você e você segue por outro caminho. Bacana. E como é que a galera faz pra te achar hoje? Tem meu LinkedIn, Rafael.Zacarias. Eu posto algumas coisas no Instagram também. Foto de comida, principalmente. As coisas que eu faço em casa. E é isso, pode me achar por lá. E tô aqui na Icon, segunda a sexta, estamos aí. Galera, valeu. Pessoal que assistiu até aqui, ou que ouviu também através do Spotify. Meu nome é Gabriel, trabalho aqui na Icon também. Hoje ajudei o Alexandre nessa missão aí, como co-host aqui. Faço parte também aqui de toda a produção audiovisual. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal da Icon. Sigam também lá no perfil da Icon no Spotify. E se vocês quiserem também, acesse nosso site, nosso blog, tem conteúdo diário lá. E também temos vídeos aqui no canal sobre diversos assuntos, inteligência artificial, sobre hacking, sobre as nossas soluções também, tiver alguma solução que interessa a vocês. E claro, não poderia deixar de agradecer ao nosso amigo Rafael Zacarias por ter participado com a gente. Rafa, eu deixo aqui o meu muito obrigado
e um abraço no seu coraçãozinho de urso. Valeu pela presença. É sempre bom trocar ideia, é sempre bom rever a história do passado. Só faltou a cerveja. Na próxima cerveja. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por ficarem aqui até o final. E valeu. Não sei se me lembro.